Nosso Flamengo venceu por 2-1 o Vitória, que ano passado saiu o empate, dessa vez venceu. Vamos ver o que a mídia paulista falou. Craque Neto, Denilson, Felipe Melo e muita coisa. Eu gostei do jogo. O golaço do Arrascaeta, quando ele recupera a bola, mostra o estilo que o Felipe Luiz quer apresentar para todos nós. Eu quero a tua opinião nos comentários. O Juninho deve continuar a ser titular ou não? Ele não marca muitos golos como o Pedro por enquanto, mas eu acho que ele se posiciona muito bem. Já temos jogo depois da manhã, não há descanso para esses jogadores, foi viagens e viagens, já tem jogo logo depois da manhã. São 10 mil quilômetros que o Flamengo vai percorrer nesses dias e o time é capaz de vencer. Se liguem só tudo que aconteceu nesse vídeo e por favor, mano, se inscreve no canal, se inscreve no canal e me ajuda por favor a chegar aos 30 mil inscritos. Bora! Sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Pedro, vamos ver, eu tenho que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas a verdade é que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando e estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Golaço do Arrascaeta, né? E você citou bem aí a questão do biquinho, né? Que ele vai mapeando tudo ali numa fração de segundos. Mas antes também ele recupera a bola, né? Uma pressão dele com o Plata, ele retoma. Aí a bola fica meio dividida, vem dois jogadores do Vitória e com um toque de calcanhar ele sai no meio dos dois. E aí ele consegue entrar na área e dar o toque de biquinho para fazer o gol. Eu até achei boa a atuação do Flamengo, bem melhor do que no meio da semana, né? E a questão ali, na minha visão, né, para que o Flamengo não conseguisse construir antes o resultado, foi a mesma do jogo contra o Inter, a falta de eficácia. Se a gente olhar para o primeiro tempo, o Flamengo teve a chance do Gerson, que foi a primeira finalização que o Lucas Arcanjo pegou, a chance do Cebolinha, que ele cabeceia para fora, a chance do Juninho, que ele sai na cara do gol e chuta para fora, depois o próprio Juninho bate uma bola de fora da área do travessão. Então só no primeiro tempo o Flamengo teve 4 chances de abrir o placar. E de novo foi um time que não conseguiu ter eficácia nesse sentido, né? E até o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso lá na estreia contra o Inter. Aparentemente vai ser hoje de novo, né? Porque se o jogo ficou de alguma forma apertado, foi porque lá no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu marcar os gols. Mas produziu para isso, né? Eu acho que essa é a notícia positiva. E é claro que nesse cenário, né, o retorno de um Gerson, o retorno de um Arrascaeta, dão um ganho muito grande pro time, né? O Gerson fez um jogo muito bom. Exato. O Arrascaeta até tava ali meio sumido um pouquinho do jogo, né? Mas fez uma jogada espetacular e marcou um golaço. Então o ganho, né, para o Flamengo na articulação das jogadas, na criação de lances perigosos. E para mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é. Mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil. E aí, eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para seleção. Quem é chamado? João Fonseca. Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101
gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir pra seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falando uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Você não tem Mas ideia. A questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, não acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então, Agora, que a Terra é redonda e não é plana, eu também acredito que ela seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. É. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, faz. Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado, mas eles dão audiência, eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato. Coletiva do Abel, que ele falou em algum momento que ele quer ter 2 jogadores por posição, todo mundo bem. O Flamengo tem isso, cara. O Flamengo você vai... pro segundo tempo, quando ele muda o time, o Felipe tem essa opção de mudar o time não perde, o time até melhorou no segundo tempo com essas alterações que o Eric falou. É um time muito bom, coletivamente, que aí é o que mais me chama a atenção, porque tecnicamente o Felipe consegue, eu acho, te dar confiança para os caras, mas eu acho que a maior virtude do Felipe Luiz é colocar na cabeça dos caras esse comprometimento sem bola. Porque com a bola os caras vão fazer a diferença. E você está rolando? Você está vendo esse comprometimento? Acho muito. Desde o primeiro jogo do Felipe Luiz, eu vi o comprometimento. Contra o Corinthians, né? Copa do Brasil. Um comprometimento dos caras sem bola. Porque, assim, eu acho que o discurso do Flamengo dentro do vestiário é justamente esse. Cara, com bola, cara, a gente vai fazer a diferença. Você vê, daqui a pouco a gente vai falar da mesa tática, eu separei uma jogada que é interessante, a gente vai poder analisar. Você vê que é um time que, quando tem bola, você vê que são movimentos sincronizados, são movimentos treinados, os caras se entendem pelo olhar, tem muito tempo jogando juntos. O Felipe, o fato dele ter sido jogador dentro do vestiário com esses caras tudo, ele já deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que ele conhece cada jogador, pelo olhar ele já sabe o que os jogadores estão passando. Então, assim, é um time candidatíssimo a lutar pelos títulos, os principais títulos dessa temporada. Pegar o seu gancho do Arrascaeta. Só para pegar o gancho das 5 substituições do Felipe, olha quem entrou. Michael seria titular em um monte de time no Brasil. Bruno Henrique seria titular em um monte de time do Brasil. Luiz Araújo seria titular em vários times do Brasil. E o Plata é titular da seleção equatoriana, que está na frente do Brasil nas eliminatórias e que vem se adaptando super bem ao Flamengo. Então, ele fez 5 substituições, 4 jogadores seriam titulares na maioria dos times do Brasil. Sem dúvida. Pegando o gancho do Denilson, o gol do Arrascaeta é isso aí. É o que o Felipe Luiz passa para eles, né? Ele perde a bola, ele levanta, não reclama, vai lá, dá o carrinho, recupera a bola e faz o gol. Cara, eu ia pedir essa imagem, o gol do Arrasca, para debater um pouco mais sobre o jogador. É um golaço, né, cara? É um belo gol. Um belo gol, né? Eu tava em casa assistindo com meu filho. Fisicamente, e isso tá atrapalhando o jogo dele. Pra mim tá claro. E o Felipe tá protegendo ele, cara. Claro. Você vê que o Felipe tenta a todo momento dar minutagem para ele gradativa, tenta encontrar formas do Flamengo jogar que não dependam do Arrascaeta muitas vezes, porque para você não ter que escalar o cara o tempo inteiro, né? Porque quando você tem um time dependente de um cara, você acaba obrigando esse cara a jogar mais minutos, mais jogos. E eu acho que o Felipe tem tentado buscar alternativas para que o time não dependa
do talento do Arrascaeta. E uma das... Lá no jogo do Uruguai, que ele se lesionou, ele joga praticamente numa trinca, né? Ou seja, a gente sabe que a condição física dele, de certa forma, é limitada, é claro, e lá ele joga vindo mais de trás ainda, né? Ele é mais exigido, de fato, do que ele é no Flamengo. E outro detalhe importante, é muito legal a gente olhar que quem decide ainda, apesar dele não estar bem fisicamente, é o Arrasca, que é de 2019, o Bruno Henrique, também, que é extremamente útil ao elenco do Flamengo. E acho que esse Flamengo ainda precisa evoluir quando ele acaba baixando um pouquinho suas linhas. Quando ele pressiona alto, é claramente a característica do Filipe Luís, né? De pressionar alto, de roubar a bola, assim como sai gol do Arrascaeta. Quando o Flamengo volta um pouquinho para trás, ele não tem a mesma eficiência no momento sem bola. E acho que isso precisa evoluir. Agora é inquestionável, é o melhor elenco do Brasil. É inquestionável. A gente tem a nossa mesa tática, que a gente separou uma jogada em comum acordo. Até o Eric sugeriu uma jogada, a gente... É isso, manos. Vocês gostaram do jogo? Me digam aí nos comentários. Eu sinceramente gostei. Vocês sabem que os jogos aqui na Índia são muito cedo. O nosso Flamengo, manos, entrou com uma tática forte. Eu gostei muito porque o Juninho oficialmente já está começando a ser mais titular. Ele deu um remate no posto, ou no travessão, que era perfeito para ser um golaço. O Everton, estou aqui com as táticas, mano, vocês podem ver, não sei se a câmera consegue focar. O Everton já voltou a ser titular também, o Cebolinha, né? O De La Cruz está fazendo uma sequência de jogos boa, se não me engano já é o terceiro jogo dele consecutivo, eu estou a gostar disso. O Alexandre também jogou. Então, manos, foi um jogo muito bom, porque para mim, campeonatos tivessem assim, em jogos simples e básicos, não se podem perder pontos. Vitória é o time do Carpini, eu já acompanho muito o Thiago Carpini, principalmente quando estava lá no Água Santa. É um bom treinador, sim, ele é um bom treinador para clubes médios e pequenos, sabe reerguer, sabe jogar contra time grande. O ano passado, se não me engano, empatou contra o Flamengo, 1-1 em casa. E, manos, de certeza que não era fácil, e eu estou muito orgulhoso do início desse campeonato. Um campeonato bom gera um ano bom, gera uma profundidade para a temporada e nos dá mais chances e mais chances e mais chances de nós ficarmos atentos. Sinceramente, estou muito contente e quero saber a tua opinião nos comentários, porque eu acredito que vocês também estão contentes. Impressionante o jogo. E agora, manos, é questão de ver o resto da temporada. Para vocês, essa temporada, quais são os jogadores que não podem faltar no Flamengo? Eu acho que o Juninho está a jogar muito bem, não está a marcar golos, mas está muito presente no ataque. Gerson e o De La Cruz não podem faltar. A Arrascaeta está a jogar um jogo, outro jogo, um jogo, outro jogo, um jogo, outro jogo, e não tem problema. Mas o Juninho, o De La Cruz e o Gerson têm que estar sempre. E eu acho que quando o Pedro vier, o Juninho tem que também continuar a lutar pela titularidade. Quer saber a tua opinião nos comentários? Se inscreve no canal para mais. Vai dar até o próximo vídeo e fui.